Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrigonoCast, agora resultados, mais um aí com meu sócio, o Werner, que vai contar aqui sobre a resenha do mês, né? E essa nós temos Banana, uma música da década de 30, né? Um momento do Brasil em que tudo era Estados Unidos, né? O Brasil não fazia nada, a economia era basicamente o agronegócio. E o Werner, como vocês muito sabem, é engenheiro agrônomo, conhece muito de agronomia, muito do agronegócio. Então, Werner, muito bem-vindo ao nosso podcast. Comenta um pouco aí o que te inspirou a escrever a resenha com base nessa música. Fred, tudo bem? Tudo bem a todos que nos acompanham? Então, Fred, todo mês a gente tem um desafio de escrever uma resenha que faça alguma contextualização com o momento que a gente vive, né? Como já pensando na próxima resenha, já tem aqui até a ideia. E a gente estava escrevendo essa resenha no Carnaval, né? Então o contexto era Carnaval. E aí me surgiu a ideia, né, justamente da música, né, que é o título aqui da resenha. E nós temos Bananas, né? Mas por quê? Primeiro que a marchinha de Carnaval, né, do Braguinha, né, que foi que imortalizou mais ou menos com Carmen Miranda, que gravou. Mas eu queria contar um pouquinho de onde veio, né? De onde que ele... Era um protesto, né? Não, então, não era nem... Era um protesto, mas de onde o Braguinha tirou essa ideia, né? Ele também pegou, né, o contexto, como você comentou. O Brasil vivia uma fase de americanização, como nós estamos hoje, né? As músicas, filmes, Netflix, é tudo americano. Nossa cultura meio que segue, né, a reboque que acontece nos Estados Unidos. Então, em 1923, né, que foi o início dessa história toda, havia uma banda, né, tocava em hotéis, né, fazia seus espetáculos, que era liderada pelo dois compositores, né, principais, que é o Silver e Con, que era um sobrenome deles, e eles estavam hospedados num hotel em Long Island, e sempre quando iam para o hotel, eles compravam frutas numa barraquinha de um grego lá. E esse grego, todas as frases que ele começava a conversar, ele falava yes e alguma coisa, yes e alguma coisa. E eles queriam comprar banana, né? E ele falou, yes, we have no bananas. Então... Por quê? Porque tinha aquele mal do Panamá, né, que era um fungo que atacou, né, os bananais do Panamá, então ele não tinha banana. Isso surgiu, né, a ideia desses compositores criarem a música Yes, We Have No Bananas, né? E o Braguinha, né, em 1930, ele pegou essa música como tipo um protesto, né, fazendo uma sátira, uma crítica ao Brasil da época, né, que era um exportador de bananas, né? Então meio que até ficou... Só exportador de banana, só de água, o Brasil, né? Era conhecido, né, como muita banana. Hoje, inclusive, o Brasil não tem praticamente não exporta nada de bananas. O Equador é o principal exportador de bananas, né, do mundo. A América Central também tem um pouco, a África. Inclusive, a banana veio da Ásia, né? Para quem não sabe, da China. Depois chegou na África e os portugueses trouxeram, no início do século, né, 1500 e alguma coisa, 15, por aí, veio para o Brasil, para a América Central. Então, essa história da banana... e da música, né, da marchinha, a Carmen Miranda depois imortalizou. Essa música virou um hit internacional, Yes, We Have No Bananas. E em 1932, né, houve lá protestos em Belfast, né, onde os protestantes, os católicos, se uniram contra questões sociais do governo, e usaram essa música como a marcha de guerra. Né? Imagine, porque assim, não podiam ser nem católicos nem protestantes. E uma música neutra era uma música de guerra, né, de protesto. E depois, em 46, na Inglaterra, na guerra, a Inglaterra proibiu que se importasse frutas exóticas fora da Inglaterra, e as lojas, né, as frutarias colocavam Yes, We Have No Bananas, também como protesto, que não podiam importar bananas para vender, né, prejudicando o negócio. Então nós usamos esse tema, né, interessante para comentar do agronegócio, que é o que a gente queria comentar aqui no Brasil. E o agronegócio no Brasil, né, o Brasil sempre foi uma potência do agronegócio, e não é só 100 anos faz, né, estamos falando de uma história que aconteceu há 100 anos, então hoje o agronegócio é pujante, né? O Brasil alimenta muita gente no mundo, não é só banana, né? Tem cana, tem soja, tem milho, tem muita coisa aqui no Brasil. E aí a gente passa para você, né, que você está comentando aqui na sua resenha, comentando um pouco da balança comercial brasileira. Então, Werner, dá aí assim uma opinião aí, panorama do agronegócio brasileiro hoje, né? Tá, então, até fazendo um contexto aqui, né?
No próprio letra da música, eu separei aqui uma parte, mate para o Paraguai não vai. Então, realmente, Paraguai, eles têm mate, né? Não precisamos exportar mate. Isso lá na música do Braguinha. Ouro do bolso da gente não sai, né? Então, ninguém tem dinheiro sobrando. Também faz parte da música. Se bem que o Brasil é um grande produtor de ouro, né? Já foi, né? Já foi, mas assim, no bolso do povo, né? A gente está sem ouro aqui, estamos realmente sem dinheiro. Somos da crise se ela vier. Opa, peraí. Olha a ideia da próxima resenha. Crise, nós estamos vivendo agora. Banana para quem quiser. Então, essa é a música, né? E agora a gente vai fazer o contexto aqui no Brasil. Então, o Brasil exporta em torno de... o total de exportações, 272 bilhões, né? Mais ou menos metade, 335 bilhões o total de exportações. De dólares, né? De dólares, né? E com saldo aí de 61 bilhões mais ou menos, né? Mas o principal item da pauta, que as pessoas às vezes não têm essa dimensão, são as exportações do agronegócio, com 159 bilhões. Quase metade das exportações do Brasil vindo do agronegócio. Isso joga a gente lá para trás, Fred, lá no século XV, XVI, né, que o Brasil exportava madeira, açúcar, né, depois café, né? Então, assim, a gente vai mudando a pauta, mas o agronegócio é sempre o principal, né? E eu queria comentar, assim, dentro da nossa pauta, né, de exportações, o complexo soja ainda é o principal, né, com 61 bilhões, né, só de soja. Depois nós temos as carnes, né, bovino, suíno e também de aves, com 25 bilhões. Aí temos celulose, né? Celulose aí da Suzano, da Klabin, né? De outras empresas, com 16 bilhões. E aí temos uma série de outros produtos. Tem, né? açúcar, como milho, né? Tem milho. O açúcar, então, o açúcar já foi o grande produto, né? Hoje é 11 bilhões, né? O açúcar é 7% do total. O etanol, com quase 2 bilhões, né? Café, 9 bilhões, café é importante. Agora, é interessante também que ano passado nós tivemos o volume, foi até menor. A soja, ela caiu 3% a quantidade, né? Então, caiu a soja, as carnes cresceram 8%, só que o preço médio da soja cresceu 31%, né? Então, assim... A guerra da Ucrânia foi uma questão de guerra, né? seca, né? E outros problemas climáticos. As carnes, o preço médio subiu 20%, né? O milho, né? Exportações cresceram em valor 200%, né? Mas você tem boa parte foi preço também, né? Não foi só quantidade, foi preço. Então, o que tem a ver isso com a trigo, né, Fred? Puxa vida, que você está escrevendo na resenha, tem muito a ver, porque uma parte importante do nosso portfólio, ele está relacionado ao agronegócio, né? A gente sempre continua citando aqui a Kepler, né, que é digamos, o celeiro do Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo, então tem um grande déficit de armazenagem aqui de grãos, de produtos, né, até no nosso prato todo dia, que não é mais arroz e feijão, né? A gente comia todo dia, agora é mais sanduba, né? O sabão sanduba ali. Mas comida tem demanda sempre. É salgadinho, mas salgadinho também tem, né? No fim, você vai ter a soja dentro do salgadinho, né? As comidas. Então, a Kepler eu destaco, né? Que é uma posição importante. E também o setor de açúcar e etanol, né? Nós temos a Jales, temos a São Martin, que a gente sempre comenta aqui, fizemos nossas lives. Então, a nossa carteira está muito bem posicionada, né, com o preço do etanol subindo bastante. Lá fora, o etanol, né, exportado tem um preço médio 30% acima do Brasil. Então, o pessoal, mas o petróleo caiu, né, um imposto, mas a São Martin, por exemplo, exporta muito etanol, né, com preço bem acima do Brasil. E depois, né, o Brasil não é só, né, soja e açúcar. Então, nós temos o café como principal produtor, a soja. Então, no mundo, nós somos algodão, o primeiro. Tem muita coisa nós somos no Brasil. o primeiro no mundo em soja, café, açúcar, suco de laranja, carnes, carne de frango, carne em geral, né? Carne bovina, mas carne de frango também, suína ainda não. Etanol, segundo atrás dos Estados Unidos. Milho, segundo atrás dos Estados Unidos. E já esse ano seremos o primeiro exportador mundial de milho. Terceiro produtor, China, Estados Unidos e Brasil, mas o Brasil será o maior exportador de milho do mundo. Isso só para esclarecer, a Kepler, empresa relevante nas nossas carteiras, ela faz silos, né, para armazenagem de grãos, né, Werner? Grãos. Então, assim, toda vez que eu já conversei com você já me explicou, né? Você tem toda a logística de exportação, o caminhão, o trem chega lá no porto, tem que desovar essa tonelagem de grãos e isso até carregar no navio demora um tempo, isso fica armazenado num silo
que é um silo que ele precisa ser hermeticamente fechado, ele precisa ter temperatura, umidade para preservar, né, um grão que é perecível. Então tem toda uma tecnologia e a Kepler, que é uma participação relevante da nossa carteira, é quem produz esses silos, né, Werner? A Kepler tem 40% do mercado brasileiro, empresa aí com 95 anos, né, de existência, quase que nem a gente fala Gillette, né, que é a lâmina barbear. A Kepler é quase um sinônimo de silos, né? Vou comprar um Kepler, né? Você pode estar comprando concorrente, mas você menciona o silo da Kepler, né? Que é uma marca muito Cotonete forte. também. Cotonete. Então, no dia 15, né? Nós fizemos uma live de resultados e nós comentamos um painel no final, né? Quem não quiser assistir a live inteira, uma live de quase 2h30, mas os últimos 30 minutos, né? Só de um painel sobre o negócio, que a gente volta sobre esse tema aqui, mas temos algumas slides que não estão aqui nessa resenha, então que mostra que o Brasil, basicamente, Brasil, Rússia, Congo e Sudão são os únicos países no mundo que ainda possuem área agricultável, que você pode aumentar a produção com uma área disponível. O Brasil está ocupando talvez 1/4 ainda da área agricultável. Então, e a Ucrânia, a gente sabe, Rússia e Ucrânia com problemas, né? Congo e Sudão, na África, com problemas. Então, o Brasil, talvez nos próximos 10 anos, ele seja o responsável por 50% a 70% da oferta mundial adicional, né, de grãos, né, de alimentos, e a Índia e a China serão os grandes consumidores. A Índia já com 1,4 bilhões de habitantes, maior que a China. A China continua demandando proteínas, né, a Índia agora começa um processo de urbanização, né, como foi a China 20 anos atrás, e o Brasil é o país que está, digamos, capacitado para fornecer essa demanda, né, de alimentos. E importante também, Fred, aí entra o contexto também do setor de açúcar e etanol, da própria Kepler, é que os custos de produção vão cair muito esse ano aqui. O fertilizante caiu pela metade, o diesel também caiu, os defensivos químicos também, né, que são basicamente agroquímicos, caíram. Então nós vamos ter uma safra recorde, 30 a 40 milhões a mais de toneladas do que o ano passado. Isso aqui dá mais ou menos uns 12. Você armazenar tudo isso, né? Imaginou armazenar logística. Nós temos também uma participação no grupo Simpar, Júlio Simões. Então você acaba envolvendo a Vamos, né, o grupo Simpar aqui na todo o transporte logístico. Só que a boa notícia é que, além de ter um volume maior, que vai implicar, né, necessidade maior de armazenamento, os preços estão muito bons. O dólar subindo, o dólar batendo já 5,30 e os preços continuam elevados, né, de grãos. Então isso vai repercutir investimentos, né? A gente acredita também que o governo, neste ano, o novo governo, ele vai investir mais na área do agronegócio, principalmente em bens de capital, máquinas, silos, armazéns, no pequeno e médio produtor, né, que é aquele recurso do Pronaf. Isso vai realmente ser capturado pelas nossas empresas investidas. Então, Fred, é isso, né, que a gente queria colocar aqui nesse ligeiro podcast rapidamente. Mas tem um ponto que eu queria que você comentasse, Werner, assim, o Brasil ele tem terra, o Brasil tem clima favorável, tem energia limpa, favorável, e tem uma tecnologia muito de primeiro mundo no agronegócio, né? Você é um cara que conhece muito bem esse lado da tecnologia. Aqui na gestora a gente tem um investimento na Field Pro, né? Queria que você terminasse comentando um pouco o que essa empresa faz. E também já tivemos sociedade, né? Investimento em outras empresas listadas do agronegócio, né? Como o SLC, como o Brasil Agro, que tem e que mostram para a gente o grau de tecnologia que existe, o que faz com que o Brasil seja extremamente eficiente na sua produção do agronegócio. Então, só para a gente encerrar, acho que vale a pena mostrar para os nossos ouvintes aqui que a gente também pensa na frente, também faz investimentos em empresas de tecnologia que não são listadas, isso com capital próprio, né, próprio da gestora, porque a gestora sempre foi uma empresa que investe em empresas, né, uma gestora que investe em empresas. A gente tem a parte de equities aberta, tem a parte de crédito e de vez em quando, com capital próprio da gestora, faz alguns investimentos como esse da Field Pro. Então, se você puder só falar um pouco, Werner. Fred, então, assim, boa parte, né, desse aumento que o Brasil tem tendo aí, mais ou menos 7% ao ano, nos últimos 20 anos, né? Então, mesmo nos governos, né, do PT, a agricultura nunca foi deixada de lado, né? Apesar que tem questões, né, sociais, o MST, a agricultura cresceu e vai continuar crescendo no ritmo de 6% a 8%. E grande parte desse crescimento não foi desmatamento da Amazônia, né? Isso é uma falácia, né, dos europeus, que
que querem combater o Brasil, mas é tecnologia. Então nós temos aí muito espaço em relação ao Field Pro, uma startup que já tem 4 anos, né, que a Trígono também investe, né? Então ela monitora o solo, né, a fenomenologia das plantas, ela sabe quanto tem clorofila, quanto vai produzir, qual vai ser a produtividade e principalmente o clima, o risco climático. Nós temos um computador, um supercomputador que roda na Islândia, esse que o Brasil quer investir 200 milhões, nós temos na Field Pro um computador superior do que o próprio Brasil quer comprar. Então nós vamos ter belas notícias, Fred, para anunciar. Mas o que faz a Field Pro? A Field Pro ela monitora, né, as condições local. Tem as sondas, né? São estações meteorológicas, mas realmente é uma haste, né? Inclusive ela tem um pluviômetro digital, onde a chuva batendo na cabeça, como se fosse no microfone aqui, ela capta o volume de chuva sem aquele copinho que você tem que medir, né? Saber quando choveu, entope, entra besorro, entra poeira. Estamos desenvolvendo um sensor de anemômetro, né, que o vento é medido pelo som do vento, não é aquelas ventoinhas, né, que entope tem problemas. E também, principalmente, ela tem um algoritmo que você consegue estabelecer o clima. A gente fala que clima é uma coisa grande, mas dentro da fazenda de propriedade, no raio de 3 quilômetros, né? Então, as estações meteorológicas que tem no Brasil, nós temos tantas estações quanto no Brasil inteiro. São mais de 600. Uma estação meteorológica, ela olha um raio de 100 quilômetros. São Paulo está chovendo na Zona Sul e na Zona Oeste está o maior sol. Então, na sua propriedade, você sabe o que está acontecendo. Então, a Field Pro, ela junta essas informações na tua fazenda com clima, previsões de 3 meses, 6 meses, né, do curto prazo. Então, você economiza na pulverização, você economiza na qual cultivar mais adequado, se vai chover, não vai chover. Economiza então, no crédito, né? Porque serve como um seguro para o provedor de crédito que garante que você vai ter mais eficiência. O banco, ele sabe quanto vai colher, né? Ele consegue entender o risco, né, que ele está incorrendo, e as seguradoras, principalmente, se aquela área, por exemplo, a Sinop, não vai chover em Sinop, quanto que pode perder ali, né? Ou no Rio Grande do Sul, agora Argentina, a gente tem a maior seca da história, né? Então a gente conseguiria antecipar para o banco e já para a seguradora o que vai acontecer naquela região com o teu produtor, na tua área. Então, basicamente, isso é o que a Field Pro faz, né? Quem tiver interesse, entra na fieldpro.com.br, né, no site, e a gente vai estar trazendo boas novidades aqui, viu, Fred? Espero que, né, o que a gente está vendo são boas novidades, não só na Field Pro, como boas novidades na Kepler também. Muita coisa para acontecer, né? Eu participo, às vezes, como ouvinte do comitê, escuto notícias boas aí da parte de governança. Só coisas boas. Falando em governança, né, uma boa palavra que a gente pratica, a Kepler acabou de aprovar numa Assembleia Extraordinária migração para novo mercado. Agora está em trâmites na B3 para realmente ser listada, mas já foi aprovado, estatuto, etc. Né? Mas é muito relevante esse ponto para mostrar o que o Werner chama de mão invisível da Trígono, porque muito do que acontece com as empresas relevantes da parte de governança é uma influência, um engajamento construtivo da Trígono, através dos conselhos, que são todos independentes, que a gente não senta em conselho, a gente indica os conselheiros super habilitados, estratégicos para a empresa, mas influi, né? A gente imprime a nossa influência para, entre outras coisas, melhorar a governança. Então, essa migração da Kepler para o novo mercado foi de sua autoria, né, Werner? A gente, sem estar dentro do conselho, né, a gente consegue ter um diálogo aberto com os demais, o próprio conselho, os acionistas, né? E agora, no dia 21, a Kepler vai ter uma assembleia ordinária, né, aquela anual, onde vai ser aprovado um desdobramento, né, 2-1, dividendos, dá mais ou menos um yield de 5%, né? E também um novo conselho, né, que nós indicamos de 8-3 de administração, um fiscal. Então, inclusive, o fundador da Field Pro, Ricardo Sodré, ele vai ser um dos conselheiros, porque ele vai trazer o aspecto de tecnologia para a Kepler, né? Que a Kepler acabou de comprar uma empresa de tecnologia chamada Procer, né? Então vai ter muita interação entre o Ricardo, que é talvez a pessoa que mais entenda de tecnologia no agronegócio, como conselheiro da Kepler, independente, né? Ele está lá trabalhando para a Kepler, e 2 outros grandes conselheiros, né? Que é o Rui Schneider, que foi presidente do Conselho da Eletrobras, foi do Conselho da Petrobras, né, o Luiz Tarquini, que foi presidente da Tupi, foi presidente da Previ, também vem conselho agregando conhecimento, né, de governança, e também o Reginaldo Alexandre, que como conselheiro fiscal, que tem um amplo conhecimento aqui, inclusive foi da Petrobras, foi de vários conselhos, está na Metal Leve com a administração, então vai ser um super conselho, né,
Agora, dia 21, a eleição da Kepler, né, dos conselheiros e também de todas as aprovações da Assembleia Ordinária. Então é isso, Fred. Vamos torcer, né, para que a gente seja vitorioso, consiga eleger esses conselheiros, porque a empresa é uma empresa centenária e agora, com a nossa influência, tende a crescer, ganhar eficiência e se tornar cada vez mais referência no mundo. E São Martinho e Jales, né, com perspectivas excelentes, né, mudar a tributação novamente, né, tributar a gasolina. Então, os preços estão melhores, o açúcar está no nível recorde. Então, o agronegócio também, através de Chus, de Tupi, de Metal Leve, que fornece componentes, né, para as máquinas agrícolas, para os caminhões. Então, indiretamente, nós temos outros grupos Simpar, também Júlio Simões. Então, indiretamente, faz parte aqui das carteiras, né, da Trígono. Por isso, a gente destaca aqui o agronegócio como uma estratégia, né? É bem estratégico mesmo, né? Mas como empresa com resultados excelentes que a gente vai estar reportando no final do mês, né, os resultados. Então vocês vão perceber que a gente não fala, mas a gente demonstra. Baratos, né? Com esses múltiplos aí. Agora, Vera, eu sei que a gente está com um tempo alongado aqui no podcast, mas me veio uma coisa que eu queria que você explicasse, que é muito relevante da nossa processo de gestão. Desde que a gente abriu a gestora, a gente tem uma participação em São Martinho, né? E me chamou a atenção que há pouco tempo essa participação ela foi reduzida drasticamente. Essa posição ficou pequena durante alguns meses e de repente vocês voltaram a comprar São Martinho. Então, eu gostaria que o Vera explicasse isso, porque tem uma questão muito importante aqui. Vocês não devem achar que a Trígono simplesmente senta em cima do papel e fica olhando sempre em longo prazo. Às vezes é necessária uma manobra de curto prazo, que foi o que foi feito agora. A gente já viu isso acontecer com a Trisul também, né? Que a gente saiu, entrou, depois saiu de novo. Então é relevante. A gente gosta muito de ter essa transparência, comentar com vocês os nossos cases. A gente sabe que muitos de vocês fazem esse investimento direto, mas vocês não fazem essa manobra aí que o Werner fez. Então comenta um pouco dessa manobra de São Martinho, por favor. Esses são movimentos que nós chamamos táticos ou estratégicos, né? Então, quando aquele questão da tributação, né, desoneração dos combustíveis saiu, nós percebemos que haveria uma queda, né, no preço dos combustíveis, né, como afetou bastante o etanol. Só que o mercado, ele exagera, né? Teve efeito sim, praticamente os resultados da São Martinho e EBITDA ele se manteve, mas o mercado penaliza muito. A gente sabe como o mercado se comporta. Então nós reduzimos bastante. Quanto estava São Martinho quando vocês começaram a reduzir? Estava, acho que 32, 33, né? A gente chegou a cair para 23, 24, né? Nós reduzimos, né? Ela saiu até das top 10, né? Das principais. Inclusive, mas São Martinho não está mais na carteira. Ela estava na carteira, mas não na posição que ela estava anteriormente. E nós alocamos em Banco Brasil e na própria Kepler. Aumentamos a posição dos dois. Banco Brasil subiu bastante, né? Aproveitamos. A Kepler vinha subindo. E depois fizemos uma nova reposicionamento. Saímos do Banco Brasil ainda. Lembrando que o Banco Brasil é um grande parceiro nosso. Isso. Distribui nossos fundos. Temos o fundo espelho, o Delfos Espelho lá no Banco do Brasil. Mas fizemos um novo movimento tático, voltando para São Martinho e reforçando o Kepler, né? Então não é que a gente gosta ou não gosta, não tem essa questão de gostar ou não. O preço está aqui, o valor está aqui, né? Mas os preços se movimentam, né? E a gente acaba usando essa movimentação do preço até antecipando movimentos de mercado. Então nós reposicionamos, voltamos para São Martinho, voltou a ser uma das grandes investidas e ela voltou novamente a subir. E a gente vai subir bastante agora a partir dos resultados de remuneração, né, dos combustíveis. Então, assim, a gente não sai do papel normalmente, como São Martinho, não saímos totalmente, a gente já continua acompanhando. Mas movimento tático. Mas movimento tático e isso gera valor, trouxe valor. Então, é isso que aconteceu, claro. Fred. Então, estamos bastante otimistas, tanto com São Martinho, com Kepler. Hora de comprar, então. E com a Jales. O problema é que a cobertura é curto, né? Você tem que se movimentar para comprar alguma coisa, tem que vender outra. Mas faz parte e a gente aproveita essa volatilidade do mercado também a nosso favor, né? Então, realmente o mercado nos dá essa oportunidade. Então, basicamente é isso. Então, eu queria agradecer vocês por mais esse TrígonoCast. Lembrando aí que a gente tem, né, a Trígono em todas as principais redes sociais. Sigam a gente, tem o nosso canal do YouTube. Estamos quase batendo aí 10 mil seguidores, né, com o trabalho aí da Ana, que ajuda a gente, né, nossa gerente de marketing, para melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Hoje temos aí informativo diário, nossas lives quinzenais, né, nossas lives semanais. Estamos criando agora uma live mensal só de crédito, né, um podcast só de crédito. E nossa newsletter,
que tem essas resenhas aí tão densas que vocês escrevem. Então, Werner, muito obrigado pela participação. Obrigado. Por favor, leiam essa resenha, que está bem interessante, né? Quem quer conhecer melhor o agronegócio. Né? A nossa live no dia 15, que a gente também tem um painel do agronegócio. Resenha do próximo mês, que já está aqui na cabeça, já temos o tema. A gente vai estar comentando. No próximo mês a gente completa 5 anos de track record. Então, eu agora vou escrever também. Em abril, né? Em abril, uma carta de agradecimento a todo mundo. Isso vai ser em abril, a gente vai reportar em maio, né? Tá. Mas a resenha de abril ainda ela reporta o primeiro trimestre de março. Ótimo. Já com os resultados das empresas, né? Nosso comentário. E o tema que já está na cabeça, né? Além dos resultados, já estamos. Pensamos já próxima resenha. Aguardem. Obrigado a todos e até o próximo mês. Obrigado, pessoal.